Momento de zero respeito no futebol. Amanhã ficamos chocados com atitudes antidesportivas em campo. A temporada 24-25 começou há 4 meses, mas já nos proporcionou muitos eventos marcantes. Infelizmente, nem todos eles O Guardiola é muito mídia. estavam relacionados ao belo jogo. Toma. Neste vídeo vou contar sobre os 5 episódios mais feios, antidesportivos e polêmicos onde jogadores... Ô, mano, sempre na Premier League, mano. Os caras lá é meio agressivos, tem boca não. Treinadores, torcedores e até dirigentes de clubes Toma. permitiram-se ultrapassar todos os limites e se destacaram com atos sujos e repugnantes. Comecemos com a partida entre West Ham e Tottenham, onde Mohamed Kudus se destacou negativamente. Aliás, tudo começou de forma bastante bonita. Aos 18 Fez um golaço. minutos de jogo, ele abriu o placar da partida e comemorou o gol em seu estilo favorito. Encontrou uma cadeirinha e sentou nela na frente dos torcedores dos Spurs. Só que Diferente. o Tottenham se recompôs e nos 42 minutos seguintes marcou 4 gols contra os Hammers. Aos 86 minutos já estava claro que o West Ham não recuperaria 3 gols. Para Kudus era difícil aceitar a derrota e essa luta interna se manifestou em campo na forma de um ato sujo. O ganês correu atrás de Van de Ven que fugia, derrubou ele no gramado e então fingiu que estava tentando chutar a bola. Que isso, cara? Meu truta, pode expulsar. Aqui por passar pano não, pode expulsar mesmo, Mas ué. na verdade acertou as costas de Van de Ven, mas quase imediatamente, sem esconder a raiva, desferiu outro golpe nas costas que claramente foi intencional. O defensor Todos foi intencional, mano. dos Spurs rapidamente se levantou e fez um gesto característico para Mohamed. E o ganês em resposta acertou Van de Ven no Ó, ainda apelou ainda? Não, expulsa. Pode expulsar mesmo, ok? Pode expulsar mesmo. rosto. E então Richarlison também caiu no gramado. Mas o mais engraçado é que se olharmos o replay, o brasileiro na verdade colidiu sozinho com a cabeça de Ó o pomba aí. Kudus e depois também caiu sozinho no gramado. No final, uma briga generalizada eclodiu em campo envolvendo todos os jogadores de linha e depois até os goleiros de ambas as equipes correram para lá. E nesse momento, Kudus novamente acertou um jogador dos Spurs. Dessa Que isso, cara? Como é que esse cara tá no campo ainda? vez, Pape Matar Sarr foi a vítima. O senegalês acabou conseguindo se manter em pé. Surpreendentemente, o árbitro inicialmente decidiu se limitar a um cartão amarelo para Kudus, considerando o Mano, ele agrediu umas 5 pessoas e tomou amarelo, mano. Não é possível, não. episódio não tão sério para a expulsão. No entanto, o VAR interveio imediatamente e o É óbvio, né? árbitro principal, após receber o sinal, foi revisar o replay. A cena que se revelou na tela mostrou todo o quadro. Os golpes intencionais de Kudus, seu comportamento agressivo e ações antidesportivas não deixaram outra escolha ao árbitro. Após a revisão, o juiz imediatamente mudou sua decisão e mostrou o cartão vermelho Expulso, merece a expulsão mesmo. É, ué. direto para o grande Expulso, jogador, deixando ué. o West Ham com um homem a menos e enfatizando que tal comportamento é inadmissível em campo. Vale ressaltar que ele recebeu o vermelho não pelas ações contra Van de Ven, Ele agrediu 3 pessoas, mas mano. pelo golpe em Sarr, já que o árbitro reviu especificamente este episódio na tela. Segundo os regulamentos da Premier League, após o cartão vermelho direto, Kudus foi automaticamente suspenso por 3 partidas. Mas as sanções não pararam por aí. A Associação de Futebol da Inglaterra apresentou uma acusação contra ele por comportamento impróprio e agressivo. Bem feito, é. O que adiantou apelar? Perder, todo mundo perde, isso. É, ué. E acrescentou mais 2 jogos de suspensão e uma multa de 60 mil libras. Assim, por suas ações insanas, Kudus foi forçado a ficar fora de 5 partidas. A propósito, o incidente ocorreu em outubro e Mohamed voltou aos gramados nesse mês. Seguimos para a recente partida entre Barcelona e Vila Real, onde os jogadores do É, Submarino na Espanha também sempre acontece uns trem bem esquisitos. no amarelo literalmente perderam a cabeça e começaram a agredir um adolescente Pensei que era o Borussia. de 17 anos. É o minuto 88 da partida. O Vila Real está perdendo por 5-1 e quando o resultado já está definido há muito tempo, parece que o jogo poderia transcorrer tranquilamente até o apito final. Mas o jogador da casa, Sergi Cardona, como se esquecendo das regras e do bom senso, ataca Lamine Yamal de forma dura e violenta. Primeiro ele tenta Nossa, mano, ele já veio na intenção da Kenai, mas quando percebe que Ele já veio na intenção, daqui a pouco. Cardona Tá! simplesmente acerta suas pernas. O golpe foi forte. Não, mano, pode O expulsar, jovem mano. jogador gritou e Rafinha imediatamente partiu para cima do adversário. Foi na intenção de. Mano, foi na intenção de levantar o Yamal da Kenai, pô. Por mais que seja tentador levantar o Yamal desse jeito aí, não pode não, irmão. O árbitro marcou a falta imediatamente, mas infelizmente o cartão vermelho não foi mostrado nesta situação. Cardona recebeu apenas amarelo. É, mas eu imaginei que fosse ser amarelo mesmo, mas eu daria vermelho, mano. Foi agressão, mano. Não teve nada de bola. O cara chutou só a perna do jogador da Kenai, pô. É, ué. Embora esta falta pudesse ser considerada como jogo brusco intencional, que normalmente é punido com expulsão. Mas o mais surpreendente é que isso não foi o fim. Não se passou nem um minuto quando a bola voltou para Yamal.
Apesar da dor, ele decidiu continuar jogando e rangendo os dentes, mostrou sua habilidade driblando 2 adversários. Capotada de novo, hein? Mas então aconteceu algo que dificilmente alguém poderia prever. Assim que Lamine passou a bola entre 2 jogadores do... De novo, e parece que o primeiro ele pode expulsar, pode expulsar. Pode expulsar. Já o segundo, Ilias Akomak, sem hesitar, entrou com força em Lamine, mirando diretamente em sua perna direita. Yamal caiu no gramado com um grito terrível. Os jogadores do Barcelona, percebendo que isso já não era coincidência, começaram furiosamente a reclamar com o árbitro. O juiz deu amarelo a Akomak e era visível que Lamine estava com dor. Rafinha ainda reclamou muito com o árbitro. Mas é porque é meio sem agressão, mano. É pra expulsar mesmo. Os caras tá indo pra arregaçar o moleque. Tudo isso porque o juiz perdeu o controle do jogo. Desde o início da partida, o árbitro atuou de forma muito branda, como se não percebesse a gravidade das infrações. Nossa, que isso, mano. Do Vila Real. Rafinha exigia justiça e uma reação firme do árbitro, entendendo que foi justamente a inação do juiz que levou o jogo a tais confrontos violentos. O juiz não tá agindo, os caras vão pensar que pode fazer a parada. A propósito, a razão de tal comportamento antidesportivo dos jogadores do Vila Real está em uma combinação de fatores, entre eles o desespero pela goleada e provavelmente inveja do jovem talento do Barcelona. O desespero pode se transformar em agressão quando não há mais chances de salvar a partida, e alguns jogadores preferem expressar sua frustração através de confrontos duros. Por estarem vivendo um momento ruim em campo, o jogo confiante do garoto de 17 anos e sua determinação de lutar até o fim podem ser vistos como motivo de inveja e, infelizmente, agressão. Os caras ficou puto daquele naipe que descontar a raiva de alguma forma, tá capotando o moleque toda hora, mano. Ressaltar que Ilias havia saído do Barça há apenas 1 ano sem conseguir chegar ao time principal. Vendo Yamal sendo ainda mais jovem, jogando com confiança pelo Barcelona, possivelmente se sentiu duplamente vulnerável. Nó, que doideira! Se pensar, mano, isso aqui é inveja mesmo, tem boca não. Obviamente, esse ressentimento oculto pode tê-lo provocado a ter agressividade excessiva no jogo. Vamos para a partida entre Real e Atlético, onde Diego Simeone acusou Thibaut Courtois de provocações. Agora vamos aos detalhes. O derby de Madrid é sempre tensão, emoção e... Teve um hoje, daqui a pouco reais, ficou 1 a 1, hein? Até o momento que eu vi tava 1 a 1. Até o fim. E embora essas partidas geralmente sejam cheias de paixão, o derby recente será lembrado por eventos que não tem nada a ver com futebol. Tudo estava relativamente calmo até o Real abrir o placar. Só que a partir daí nos interessa apenas Thibaut Courtois. Acho que vocês se lembram que antes ele jogava pelo Atlético, mas depois aos olhos do... Não lembro não. Os torcedores, cometeu praticamente uma traição ao se transferir para o campo do arquirrival, mesmo que por transferência indireta. Esse passado dele só adiciona mais pimenta a essas partidas, e os torcedores do Atlético sempre o lembram disso com hostilidade. Então, após o gol dos merengues, Courtois decidiu não apenas celebrar o sucesso da equipe, ele se virou de frente para a arquibancada lotada de torcedores do Atlético e gritou alto: "Vamos, vamos!", como que jogando mais lenha na fogueira. Que isso, Courtois? Pode não, Courtois. Você, Courtois. A reação foi instantânea. Os torcedores do Atlético ferveram. Em direção a Courtois, imediatamente começaram a voar isqueiros, sacos de lixo, copos de bebidas, em geral tudo que estava ao alcance das mãos. Courtois ficou sob um verdadeiro ataque das arquibancadas. Chegou ao ponto em que, como foi relatado depois, encontraram um objeto pontiagudo com um dos torcedores. Imagine só como... Nossa, mano, imagina se o cara entra no gramado. As emoções se intensificaram se alguém realmente veio ao estádio com uma faca e a mostrou diante das câmeras. Nessa atmosfera, o árbitro simplesmente não podia deixar de interromper o jogo. Ele teve que dar tempo para as arquibancadas se acalmarem e estabelecer a ordem para garantir alguma segurança. Entra em cena Simeone, o treinador que está sempre pronto para apoiar os seus. Ele começou a acalmar o público, claramente entendendo que a situação estava próxima de causar a suspensão da partida. No final, conseguiram diminuir um pouco a tensão e o jogo continuou. Mas derby é derby, e aparentemente voltou a ter briga, tem boca não. A paixão dos torcedores e jogadores só se intensificou após esse incidente. Parecia que tudo caminhava para a vitória do Real, mas o Atlético se organizou no final da partida e conseguiu o empate. Com o gol de empate. Resultado final: 1 a 1. Mas após o jogo... Mesmo resultado de hoje, eu acho, mano. Muitos discutiam não o empate. Atlético e seus torcedores receberam toneladas de críticas por tal comportamento nas arquibancadas. Os caras levam uma faca pro estádio, mano. Porém, Diego Simeone imediatamente saiu em defesa deles e fez uma declaração contundente dizendo que o próprio Courtois provocou tudo isso com sua reação sarcástica após o gol. Mas isso não justifica levar faca pro estádio e comportamento agressivo, não. O futebol tem que ter zoeira mesmo, meu truta. Pega a visão do certo, Su. Vou apresentar o Davidson pra você, quer ver se você vai tancar aí por 2 minutos, rapaz. As pessoas envolvidas neste incidente, o clube tomará uma decisão. Não precisamos dessas pessoas nas arquibancadas, mas aqueles que as instigaram também devem ser punidos, insinuando sobre Thibaut. As sanções devem afetar também aqueles que provocam. Caso contrário, pode-se fazer qualquer coisa. Mas vai sancionar o cara porque comemorou?
Os torcedores disseram que o goleiro adversário os provocou. Isso não justifica as ações dos torcedores, mas é preciso punir também aqueles que provocam. Cuidado com aqueles que se fazem de vítima. Vocês viram que Courtois provoca as pessoas e ri, disse Simeone após o jogo. Por um lado é verdade. Ah, mano, acho que isso é normal do futebol. Eu não acho isso errado, não, mano. Futebol é isso mesmo, A alegria de Thibaut foi claramente direcionada aos torcedores ofendidos. Mas por outro lado, literalmente 30 segundos antes do gol, os torcedores do Atlético desejavam a morte de Courtois, gritando "Morra, Courtois!", justamente durante a cobrança da falta que resultou no gol. Assim, Thibaut simplesmente... então quer dizer que a torcida começou ainda. Respondeu aos colchoneros. É importante entender que em situações como essa, como neste derby, é difícil encontrar únicos culpados e inocentes. Os torcedores do Atlético acusam Courtois de provocação, enquanto os torcedores do Real justamente consideram que os torcedores devem se controlar, mesmo quando as emoções se intensificam. Mano, eu também acho que é assim, não existe isso não. Só porque o seu time tá perdendo, você vai querer... Quem está certo e quem está errado, vocês dizem. Minha tarefa é expor os fatos para que cada um possa tirar suas próprias conclusões. No final, o Atlético acabou recebendo sanções pelo comportamento dos torcedores. O clube foi ordenado a fechar parte das arquibancadas por 3 jogos consecutivos, além de pagar uma multa. O próprio Courtois, infelizmente para sua equipe, sofreu uma lesão nesta mesma partida e ficou 3 semanas fora devido a um problema muscular. Vamos ao confronto entre Arsenal e Manchester City, onde literalmente toda a partida foi um enorme ato de comportamento antidesportivo. Bem, vamos por ordem. O árbitro Michael Oliver mal havia dado o apito inicial da partida, quando literalmente no segundo de jogo, Kai Havertz corre até Rodri. Que isso, meu truta? Já foi pro jogo pra brigar com os outros, pode expulsar, mas expulsa. Esse aqui merece ser expulso mesmo, E de propósito colide com o espanhol acertando seu rosto. De graça, mano. Rodri cai no gramado e fica mais de 1 minuto sem se Mas foi engraçado, necessitando até da ajuda da equipe médica. Rodri nunca foi flagrado simulando e por isso o jogador realmente estava sentindo dor. Mas gosto de Rodri não, Rodri tem que apanhar mesmo, Mesmo assim, ele conseguiu continuar jogando e aos 16 minutos os jogadores do Arsenal conseguiram seu objetivo durante uma cobrança de escanteio. Rodri caiu subitamente no gramado e gritou de dor insuportável. No replay ficou visível que Thomas Partey, durante o lance, empurrou Rodri, que torceu o joelho de forma inadequada. No final, tudo se... Fora do lance ou dentro do lance? Mostrou muito mais sério do que no primeiro episódio. Rodri chorou e ficou claro que ele não poderia continuar jogando, sendo forçado a encerrar a partida prematuramente aos 17 minutos. Um dia depois, foi revelado que Rodri rompeu os ligamentos cruzados e está fora até o final da temporada. Aos 21 minutos de jogo, Michael Oliver... Quem mandou roubar a bola de ouro também? Isso é castigo, rapaz. Chamou Kyle Walker e lhe deu uma instrução padrão. Só que após isso, Oliver quase imediatamente apitou para reiniciar a partida e Walker não conseguiu voltar para seu lado do campo. Como resultado, Martinelli avançou pelo lado desprotegido e rolou a bola para Calafiori, que marcou um gol impressionante e empatou a partida. Golaço, credo. Os jogadores do City imediatamente se voltaram contra o árbitro, pois foi ele quem fez com que Walker deixasse sua posição. Mas o gol, é claro, não seria anulado. No final do primeiro tempo, os Gunners ficaram à frente com um gol de Gabriel, mas já nos acréscimos do primeiro Arsenal, como sempre, só faz gol de cabeça. tempo ficaram com um homem a menos devido à expulsão de Leandro Trossard após segundo cartão amarelo. A expulsão gerou muita discussão, mas foi justamente este episódio que influenciou o segundo tempo. Os Gunners estacionaram o ônibus na segunda metade do jogo e a situação chegou ao ponto de que aos 60 minutos de jogo, o Arsenal tinha apenas 2% de posse de bola. Os jogadores frequentemente usavam várias táticas para ganhar tempo, o que irritava os jogadores do City em campo. Repetidamente surgiam discussões, momentos de Vem pro Brasil então pra você ver que quer passar raiva com o Cira, meu truta. jogo eram interrompidos e a situação só se intensificava. Os Citizens sentiam que literalmente estavam sendo impedidos de jogar, fazendo com que sua indignação crescesse a cada infração e perda de tempo. Mas aos 97 minutos, quando parecia que o Arsenal manteria sua vantagem, John Stones conseguiu empatar o jogo mandando a bola pro gol e causando celebração entre os jogadores do City. Este gol foi como o golpe final neste jogo emocionalmente difícil e os nervos em campo finalmente se esgotaram. Ao tirar a bola da rede, Haaland, sem esconder sua irritação, Que isso? arremessou bruscamente direto na cabeça de Gabriel, sendo o Ah não, Haaland, pode ser expulso também. golpe claramente intencional. Os jogadores Totalmente intencional, do totalmente. Arsenal inicialmente não deram importância a isso, mas após comemorarem o gol, os jogadores de ambas as equipes começaram novamente a discutir. Haaland não demonstrava o menor arrependimento. Pelo contrário, seu rosto expressava irritação Feed Ragnar, cuidado com o Feed Ragnar, rapaz. e frustração, como se esse ato fosse sua resposta a tudo que
havia acontecido em campo até aquele momento. Quase imediatamente após a discussão, soou o apito final que confirmou o empate dramático. Só faltava os treinadores saindo na porrada, mano. 2-2. Mas mesmo após o jogo, as paixões não se acalmaram e os conflitos continuaram. Quando os jogadores começaram a se aproximar uns dos outros e da comissão técnica pro aperto de mão obrigatório pós-jogo, Haaland gritou pro treinador do Arsenal, Mikel Arteta, que ele deveria ficar mais quieto dali em diante. Arteta, não querendo prolongar o conflito, quis ir embora, mas Gabriel Jesus defendeu o treinador, decidindo não deixar isso passar. Haaland respondeu agressivamente, entrando em uma discussão verbal, e no final acrescentou que Jesus era um palhaço e que deveria se afastar dele o mais rápido possível. Mas que isso, Haaland? Você tá oprimindo os outros mesmo, não que você tá aprendendo isso, meu truta. isso ainda não era o fim. Já nas coletivas de imprensa pós-jogo, os Citizens começaram a atacar os Gunners. Primeiro, Pep Guardiola declarou que o Arsenal não jogou futebol. Haaland afirmou que eles vieram para jogar futebol e não para observar o adversário ganhar tempo. Akanji declarou que os jogadores do Arsenal estão sempre procurando drama, defendendo com todo o time e constantemente... Ah, não, mas do City, as atitudes do City nesse aí foi mais esquisita. caindo no gramado. Stones disse que o Arsenal de propósito quebra o jogo, mas o que realmente enfureceu os torcedores do clube londrino foram as palavras de Bernardo Silva. Primeiro, o português disse que ambos os gols do Arsenal foram marcados com infrações e não deveriam ter sido validados, e então humilhou o Arsenal como time. Sabem qual é a diferença entre Arsenal e Liverpool? Talvez seja que o Liverpool nos últimos anos já ganhou a Premier League e a Liga dos Campeões, enquanto o Arsenal... Mas vocês têm uma Champions, mano. Vocês têm uma aqui é real, só. Vocês têm uma Champions, só tá pagando de doido, rapaz. Não, mas a principal diferença é que, diferentemente do Arsenal, o Liverpool sempre entra em campo contra nós com o objetivo de vencer a partida. E hoje apenas uma equipe veio jogar futebol. A outra equipe... Ah, mas isso é paia mesmo. Quando o time vai pra fazer ser, é osso, mano. Decidiu se esconder na defesa e jogar dentro dos limites permitidos pelo árbitro. Os torcedores ficaram tão irritados com o discurso de Bernardo que alguns começaram a escrever que, se encontrassem o português na vida real, quebrariam seus... Que isso? dentes. Ó, mano, você quebrou esse notebook lindo à toa, meu truta. Resumindo esta partida louca e todos os eventos posteriores, pode-se dizer uma coisa. Tudo isso é uma flagrante falta de respeito, tanto dentro quanto fora de campo. Não sobrou mais espaço para respeito ao adversário, jogo limpo e até mesmo simples ética esportiva. O que deveria ter sido uma partida entre duas equipes fortes se transformou em uma demonstração de ressentimentos pessoais. Os caras mais brigou do que jogou bola. Agressão e amargura da derrota que transborda a cada passo. Jogadores, treinadores, fãs, todos acabaram envolvidos nesta cadeia de acusações mútuas e provocações. Infelizmente, tal comportamento só afasta o futebol de seu verdadeiro propósito, transformando um grande esporte em uma arena de ataques mútuos e raiva. No final, cada um dos participantes, à sua maneira, violou os limites esportivos e causou danos não apenas à reputação de seu clube, mas a todo o jogo, mostrando que mesmo nesse nível, paixões e emoções podem substituir o respeito e o jogo limpo. Embora, por outro lado, é justamente por essas emoções que muitos assistem ao futebol. E vamos terminar este vídeo com uma absoluta falta de respeito a uma lenda de um clube, porque esta história é uma verdadeira loucura. Daniele De Rossi é um nome que para os torcedores da Roma se tornou um símbolo de lealdade, resistência e amor ao clube. Ele não apenas jogou pela Roma durante a maior parte de sua carreira, ele era sua alma e coração, continuando as Ele era tipo um Donizete do Galo. tradições estabelecidas pelos grandes jogadores do passado. Após encerrar sua carreira como jogador, De Rossi não deixou o futebol e se tornou treinador dos romanos, desejando ajudar seu clube natal, transmitindo experiência às novas gerações. Parecia que sua relação com o clube só ficaria mais forte, pois ele estava pronto para trabalhar pelo bem da Roma, independentemente de sua função. Nossa, isso é amor mesmo, hein, meu truta. Mas o que aconteceu depois chocou não apenas os torcedores, mas todo o mundo do futebol. A história desta demissão é um exemplo de como nos bastidores do negócio do futebol podem se desenrolar verdadeiras intrigas onde até figuras lendárias não estão protegidas da traição. Tudo começou com desentendimentos entre De Rossi e a diretora-geral do clube, Lina Soluku. A moça tentou fazer uma transferência lucrativa vendendo Paulo Dybala para a Arábia Saudita, mas o negócio inesperadamente fracassou quando o argentino recusou. Não escondendo sua decepção, Soluku proibiu De Rossi de escalar Dybala. De Rossi respondeu com uma recusa, se guiando como sempre pelos interesses da equipe. Ele vai pensar no time dele. Não por ambições pessoais de alguém. Este incidente se tornou o início de uma relação tensa entre ele e a diretora-geral. Logo, Soluku viu uma oportunidade de se livrar de De Rossi. Ela esperou por derrotas da Roma em jogos importantes contra Juventus e Gênua para usar isso como motivo para a demissão. Mas ambas as partidas terminaram empatadas.
passadas. Apesar dos jogadores apoiarem De Rossi, Solocool recorreu a uma trapaça suja dizendo à direção do clube que a equipe supostamente exigia sua demissão. E o mais surpreendente é que 2 dias depois, De Rossi foi demitido do cargo de treinador principal da Roma. E Ivan... Só porque eu não obedeceu, mano. Falta de respeito mesmo. O cara dando a vida pelo clube. Só porque o Dybala não quis. O cara não é obrigado aí não, Jurite foi nomeado em seu lugar. Ao saber disso, o capitão da Roma, Lorenzo Pellegrini, e seu companheiro Gianluca Mancini procuraram a direção pedindo explicações para esta decisão inesperada. E foi então que a trapaça da moça foi revelada. Quando a verdade veio à tona e a direção percebeu que sua diretora-geral havia agido com trapaça, Solocool foi imediatamente demitida do cargo de... Aí, ó, eu acho é bom, rapaz. Diretora-geral do clube. No entanto, para De Rossi, este gesto provavelmente já não tinha importância. A direção não o convidou de volta, entendendo que depois de tal vergonha seria impossível recuperar a confiança. Possivelmente o próprio Daniele, vendo todo o pano de fundo do ocorrido, não quisesse voltar ao lugar onde foi traído. É, meio esquisito mesmo, né, mano? Enquanto isso, sob o comando do novo treinador Ivan Juric, os resultados da equipe pioraram. Em 12 partidas, a Roma conquistou apenas 3 vitórias e estava em 12º lugar na Série A. Com ele, os torcedores estavam vendo a Roma afundar mais e mais, e por isso Ivan foi demitido. O escândalo com De Rossi se tornou para o clube um doloroso lembrete do que podem causar as intrigas internas e a falta de respeito com as próprias lendas. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Top, mano.